Boa noite, meu irmão, minha irmã que sintoniza agora a Rede Século XXI. Estamos começando ao vivo o programa Madrugada de Bênção. Sou o Padre Júlio, que alegria chegar até a sua casa, até a sua família, nessa terça-feira, para juntos rezarmos, para juntos falarmos das coisas de Deus, para juntos recebermos as bênçãos e graças que Ele tem na minha vida, na sua vida e na sua história. E juntos formamos essa grande corrente de oração através da televisão. Uma grande comunidade que reza juntos, que reza como família. E eu convido você a ficar conosco até 1h30 da manhã. Vamos ao vivo até 1h30 da manhã para rezarmos, para falarmos das coisas de Deus. Estamos aí terminando praticamente o mês de janeiro, o primeiro mês desse ano de 2016. Com certeza, quantas bênçãos, quantas graças você tem para agradecer a Deus. Mas também ao longo do mês, problemas, dificuldades, contratempos que nós temos e todos nós temos, mas precisamos, acima de tudo, nos apegarmos em Deus. Confiarmos que Ele está conosco, confiar que Ele está no comando. E se Ele está no comando, o resto é resto. Que você possa então conosco hoje agradecer, mas pedir, claro. E nós vamos rezar juntos, vamos pedir juntos e eu quero a sua participação conosco. Nossas atendentes já estão lá, prontas para receber você com todo carinho, para a gente colocar o seu pedido, a sua oração logo mais, aos pés de Nossa Senhora Aparecida, onde vamos pedir a intercessão dela junto a Jesus, rezando realmente, pedindo com uma oração forte de bênção para você, para a sua família. Então ligue para nós, deixe seu pedido de oração, você pode falar ao vivo também durante o programa com o Padre, partilhar da sua vida, da sua oração. 0 operadora 19 3871 9620 é o nosso telefone. 0 operadora 19 3871 9620. Você liga, você participa conosco, deixa seu pedido de oração, seu agradecimento, vamos rezar pelas suas necessidades, vamos formar juntos essa corrente de oração. Então, desde já, vai ligando, vai participando conosco aqui na Madrugada de Bênçãos. Toda madrugada, você sabe, nós temos um tema para a gente rezar, para a gente refletir, para a gente meditar. O tema nosso hoje, você preza pela união familiar, pela união da sua família? Quer dizer, você tem estima, você tem carinho pela sua família, pela união na sua família, não é? Num tempo onde nós falamos tanto da família e num tempo onde a família é tão atacada, não é? Pela sociedade em geral, quando eu digo pela sociedade em geral, é pela parte má da sociedade, onde a família é muitas vezes atacada, destruída e até muitas vezes pelos meios de comunicação social. Infelizmente nós vemos nas nossas televisões aí tanta coisa ruim, tanta porcaria, né? Tanto lixo que nós vemos, tanta programação que é um lixo colocado dentro da minha casa, colocado dentro da sua casa. Lixo que, se nós ligamos a televisão e colocamos e sintonizamos aquele canal, claro, aquele lixo vai entrar dentro da nossa casa, junto aos nossos pais, junto aos nossos filhos, junto à educação, junto à formação, e tudo isso vai causando uma desunião, uma desagregação. Em vez de agregar, e a comunicação serve para isso, não é? A palavra comunicação, se você não sabe, nasceu dentro da igreja. Isso mesmo, é. Lá na Idade Média, as primeiras universidades, faculdades, e a igreja na Idade Média, isso é histórico, a Igreja Católica é a grande comunicadora. É aquela que gera comunhão. Daí a palavra comunicação, comunhão. A comunicação deveria gerar comunhão, unidade, união, congregar, reunir, não desagregar, não desunir. E nós vemos hoje em muitos meios de comunicação, rádio, televisão, internet, movimentos e programas e emissoras que desagregam, que desunem, que afastam, portanto, totalmente contrário ao objetivo da comunicação. E tudo isso vem justamente de encontro à família. Não é ao encontro, não é junto, é de encontro, vem contra a família, vem destruir a família. E por mais que a gente não perceba, isso vai acontecendo devagarinho, não é? O inimigo, o diabo, ele é muito esperto. Jesus vai dizer, ele é o pai da mentira.
ele vai corroendo, ele vai minando, não é? Aos poucos ali por debaixo. Quando a gente vê, a casa caiu, literalmente, não é? A família caiu. Casa no sentido de família, de estrutura familiar. E no meio de tudo isso, vem as ilusões que esses mesmos meios de comunicação trazem às nossas casas. As ilusões do mundo. E às vezes o homem está lá, o pai está lá e vê aquelas ilusões, a mãe está lá e vê aquelas ilusões assistindo, os filhos veem também, ou acessando a internet. E tudo aquilo vai causando essa desunião, esse afastamento. E o inimigo vai entrando cada vez mais. E se você percebeu, o inimigo vai entrando e Deus vai saindo. Infelizmente, quantas famílias destruídas porque Deus foi deixado fora dessas famílias. Foi colocado fora, foi colocado para correr da vida dessas pessoas. E nós temos diversas experiências e situações, e talvez você tenha aí situações assim na sua própria família ou de algum conhecido, de algum parente mesmo, onde Deus foi colocado fora, porque quando se casa na igreja, não se faz só um compromisso civil, como no civil, um contrato que se desfaz a qualquer momento, não. Na igreja se faz um sacramento, um sinal visível da graça e do amor de Deus. Portanto, não se casa a dois, se casa a três, o esposo, a esposa e Deus. No entanto, se ao longo do caminho da vida se coloca Deus fora dessa união, o próprio sacramento acaba indo pelo abismo, indo para o buraco. E nisso a família vai junto. Quantas famílias talvez você conheça que começou tão bem e se casou na igreja e participava na vida de fé, participava na igreja, na comunidade, e de repente por algum motivo que seja, e às vezes um motivo até plausível, que tenha razão de ser, não é? Morreu um parente, um amigo, ou alguma situação financeira que tenha acontecido, ou um roubo, não sei, tantas situações, e a pessoa então, ou o esposo ou a esposa, brigam com Deus, e aí vão dizer que Deus não existe mais, e que Deus não ama eles, e etc. mais, e então acabam não passando mais essa fé adiante, e vêm os filhos, e ficam sem receber, sem perceber em suas vidas a importância de Deus. E aí sim a família vai para o buraco de uma vez. E nós temos visto isso muitas vezes em muitas famílias, porque na verdade quem é ou quem são os primeiros catequistas das crianças? São os pais, é o pai, a mãe. É o testemunho do pai e da mãe numa família que vai fazer aquela criança ser amanhã um homem, uma mulher de valor, de virtude e de fé talvez. Então, o testemunho do pai e da mãe não é só no campo religioso, mas é em todos os aspectos da sociedade, em todos os aspectos humanos, porque até 5 ou 6 anos de idade, para a criança nessa idade, o pai e a mãe são os heróis dela. Tudo que o pai faz, a criança vê aquilo como um heroísmo. Então você imagine um pai ou uma mãe que faz tudo errado, que dá um contra-testemunho, que não guarda ou não vive os valores, não só da fé, mas de maneira geral na sociedade. A criança que está vendo isso, e ela está aprendendo tudo isso, ela vai seguir o mesmo caminho. Infelizmente, há um provérbio árabe que diz assim, o testemunho vale mais que 1000 palavras. O testemunho vale mais que 1000 palavras. E numa família mais ainda, o testemunho do pai, da mãe, vale mais que 1000 palavras. Como é bonito quando nós vemos uma criança de 4, 5 anos, que já sabe rezar, que vai à igreja, que participa. A gente acha que a criança aprende só o que é ruim, não é só o que não presta. Não, ela aprende o que é bom também, é que precisa ser ensinado, dado testemunho. Se ela aprende só o que é ruim, é porque na casa dela só se fala o que é ruim, só o que não presta, por isso que ela aprende o que é ruim. Porque se falar o que é bom, ela vai aprender. Eu tenho uma sobrinha de 4 anos e meio,
já sabe rezar, assim, fala, mas é porque o tio é padre, não é por causa disso não. É porque a minha irmã, a mãe dela é que ensina, não é? A Laurinha, é a mãe dela que ensina ela a rezar, ela ir à igreja, ela participar. Aí você pode dizer, não padre, mas eu vou deixar o meu filho e a minha filha, quando eles tiverem a idade da razão, eles decidem a fé que querem ter, ou se querem ter fé ou não. Eu sempre digo assim a esses pais, mas então, meu irmão, minha irmã, faz o seguinte, quando a criança não quiser comer, não dê de comer para ela, por que você obriga ela a comer? Não é? Os pais enfiam goela abaixo na criança para ela comer, e precisa, porque se ela não comer, ela morre de fome, ela não tem uso da razão ainda. Por que você obriga o seu filho ou a sua filha a ir para a escola? Se ele não quer ir para a escola, deixa ele. Quando ele crescer, ele decide se ele quer estudar ou não. Não é assim? Porque com a fé tem que ser diferente. Ele tem que crescer para decidir o que ele quer da vida, com relação à fé somente. O resto você vai dar para ele. Você está impondo, então. Tem algumas pessoas relativistas, né? Que dizem, não, vamos deixar livre. Bem, mas então deixa livre tudo, não é? Não só o que convém. Não é assim que funciona. Na fé também, nós precisamos dar o testemunho e mostrar o caminho e a direção. Pode acontecer que lá no futuro, essa criança, depois de jovem, se desvie do caminho, mas você como pai, como mãe, fez a sua parte. Aí é problema dela, infelizmente. Porque aí, essas pessoas, essas crianças, vão estar no mundo e com as pessoas nas escolas, nas faculdades. E a companhia, às vezes, nós sabemos muito bem, nem sempre é boa. E aí, como pai, como mãe, você deve também orientar para isso. Infelizmente, a gente como padre ouve cada história nos confessionários, nos atendimentos. Às vezes lá um filho que foi pego pela polícia usando drogas ou roubando, e o pai com a mãe chega lá e ficam surpresos. E diz assim, mas eu não sabia, jamais imaginava que meu filho podia estar usando droga, podia estar se prostituindo, podia estar roubando. Pois é, mas estava. Culpa de quem? É do pai e da mãe, que tem que ficar de olho, infelizmente, nós sabemos disso. Ah, não, mas ele só fica falando pelo WhatsApp, né? Cuidado! Essa semana foi encontrado o corpo, não me recordo agora a cidade, o estado do Brasil, de uma jovem que marcou um encontro pelo WhatsApp, foi lá, o sujeito abusou dela e matou-a, não é? Uma adolescente. Toma cuidado! Dentro da família, os meios de comunicação são muito importantes, mas não podem ser essenciais. Ainda a melhor rede social que nós temos chama-se Encontro. É a melhor rede social que nós temos, porque ela pode trazer muita coisa boa, a internet, mas muitas vezes pode trazer muita coisa ruim. Padre Léo, que Deus o tenha, não é? Dizia isso, a internet pode se tornar uma infernet, algo do inferno, se não for bem utilizada. E na família mais ainda, porque é justamente por ela que entra tanta porcaria dentro das famílias. Papa João Paulo II, agora santo, em um de seus documentos, chamado, é uma encíclica, né, um documento papal, chamado Familiares Consórcio, consórcio familiar, ele dizia assim, a família é a célula da sociedade. A célula é o que mantém o corpo vivo. Se houver uma célula cancerosa, por exemplo, o corpo vai padecendo, vai morrendo aquela parte do corpo, até morrer o corpo todo. Bom, a célula tem que ser boa e tem que estar viva para manter o corpo vivo. Bem, na sociedade, se a família é a célula, ela tem que estar viva, ela tem que estar saudável, sadia. Senão a sociedade vai cada vez mais piorando, é o que nós temos visto ultimamente, porque a família vai sendo destruída, logo a sociedade vai se perdendo cada vez mais. O Papa João Paulo II alertava para isso, mas se você estudar um pouquinho mais de antropologia, é uma ciência que estuda um pouco os homens, não é? A humanidade. A antropologia vai falar a sociologia também, que estuda a sociedade, vai dizer assim, olha, a melhor forma de nós constituirmos uma sociedade bem organizada é tendo famílias bem constituídas. Isso mesmo, não é nem a fé que diz isso, não é? A ciência, que junto com a fé ajuda-nos a caminhar. Jamais vamos achar que a ciência é do diabo, né? E que ciência e fé não podem caminhar juntas. Para com isso. E se você ouvir essas coisas, fale para essa pessoa que ela é ignorante. Fé e ciência caminham juntas e vão nos ajudando a viver melhor.
Uma não quer contradizer a outra, nem entrar em disputa com ela, de forma nenhuma. Portanto, a família ajuda a sociedade a estar bem constituída. E no nosso caso que temos fé, temos a palavra de Deus, temos a Bíblia Sagrada que orienta, que dirige, que norteia a nossa vida. A palavra de Deus é o nosso manual de instrução. Quando nós temos a Bíblia Sagrada na vida da família, às vezes há pessoas que vêm conversar com a gente, padre, um livro o senhor indica para a gente um livro de autoajuda, alguma coisa para a nossa família, ou para o pai, para a mãe, para os filhos? Indico a Bíblia Sagrada. É esse o melhor livro de autoajuda que nós temos. É o melhor livro. E se você vai aprendendo da palavra de Deus, mais que isso, não só aprendendo intelectualmente, porque é a palavra de Deus. Na medida que eu vou aprendendo, eu vou rezando a palavra de Deus. Eu vou pedindo a graça do Espírito Santo para eu resolver talvez aquele problema, aquela dificuldade, porque não vamos achar também que a vida de família é tudo fácil, é um mar de rosas. Claro que não. Há problemas, há dificuldades, tem que se compreender, não é? Tem que ter paciência, por isso tem que ter fé. O esposo tem que compreender a esposa o esposo, os filhos. Paulo vai dizer isso na sua carta, não é? Em várias passagens, mas ele diz aos Colossenses, aos Efésios, nas suas cartas, falando a responsabilidade do pai, a responsabilidade da mãe, dos filhos, mas acima de tudo com o vínculo da caridade. O vínculo é o cinto, né? Aquilo que engloba tudo, que prende, da caridade, do amor que vem de Deus. Porque se não houver o amor que vem de Deus, nenhuma família subsiste. O diabo entra lá e faz um estrago. Divide o esposo com a esposa, e aí vai aparecer o amante, não é? E divide-se aí os filhos também, porque quem mais sofre são os filhos, por causa, muitas vezes, de uma ilusão. Uma ilusão. Infelizmente, a grande maioria das famílias desunidas, desestruturadas, vem a ser justamente por causa de uma ilusão. Falta de Deus. Deixar o diabo entrar na vida da gente e fazer o que quer. Por isso, feche a porta para o diabo antes que ele entre. Padre, mas não é assim. É assim, sim, senhor. É assim, sim, senhora. Olha aí os noticiários, olhe pela internet, olha quanta desunião, desagregação por ilusões. Quer dizer, coisa falsa que não ajuda em nada, só prejudica. E nós, repito, trazemos para dentro de nossa casa, de nossas famílias, e não trazemos às vezes coisas boas. Você lembra, e você que talvez é mais experiente lembra disso, quando você se reunia com a sua família na sala, ou antes do jantar, ou mesmo à mesa do jantar ou do almoço, para rezar? Se rezava o terço, não é? Em família. Não é muito tempo atrás, não. No interior ainda se guarda muito essas tradições. Se rezava, se pedia a bênção para o pai e para a mãe, lembra disso? Havia um respeito, uma educação. Hoje, às vezes, a gente vê criança lá pequenina, 10, 12 anos, quase na fase da adolescência, que agora é um pouco mais cedo, não é? E manda no pai, manda na mãe, não é? E ralha lá com o pai e com a mãe, diz palavrão, desobedece. Infelizmente, perdeu-se a noção das coisas, dos valores, das virtudes, e a gente acha que tudo isso é uma liberdade. Isso é uma falsa liberdade, isso é uma libertinagem. Diferente de liberdade, libertinagem. E o mundo tem confundido muito liberdade com libertinagem. A palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, não quer aprisionar ninguém, não quer tirar a liberdade de ninguém. Quem diz isso não entendeu nada da Bíblia Sagrada, nem do que a igreja ensina. Não entendeu nada, desculpe. Porque se entender realmente, se mergulhar no que a igreja ensina, se rezar, é preciso ter o joelho no chão. Ser jovem, está pensando em se casar, bota o joelho no chão. Não é na cama que se decide isso, não. Você bota o joelho no chão, você reza primeiro, porque a coisa vai ser difícil, não vai ser fácil, não. Você que já é casado, bota o joelho no chão, reza. Sem oração, nenhum casamento vai para frente, não. E a coisa começa, mas no começo está indo bem, seu padre. No começo tudo vai bem, né? Tudo é uma maravilha. Vamos ver depois. 5 anos, 10 anos, 15, 20, né? Os filhos que vêm junto, aí precisa da oração
para se ter paciência, para se ter discernimento do que fazer, como fazer. E é o Espírito Santo que nos dá esse discernimento. Vamos pedir hoje, nessa madrugada de bênçãos, que o Espírito Santo ajude-nos a compreender o papel fundamental da família e da vida familiar. Iluminar os nossos passos e caminhos. E se você estiver passando por um problema, uma dificuldade familiar, problema aí com o seu cônjuge, com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, reze hoje, peça a Deus. Claro que eu trabalho no Tribunal Eclesiástico em Sorocaba, a gente sabe que há casamentos que são falidos, que não vão para frente, realmente, não devem nem ter se casado, a gente sabe que existe isso. Então, isso vamos procurar, o que a igreja ensina, procurar o tribunal, para que a pessoa possa reconstruir a sua vida. E a igreja dá oportunidade para isso, graças a Deus. Não é? Mas são casos, não é? É a minoria. A maioria nem sempre querem responsabilidade. Isso é uma outra coisa. Então, pedir a Deus que nos ilumine. Acima de tudo, nós precisamos fazer com que a família se mantenha a todo custo. Se não for possível, aí a gente vai conversar, e você vai conversar até aí com o seu padre, com o seu pároco. Mas hoje, especialmente, vamos rezar, pedir ao Espírito Santo que ilumine, que a gente compreenda mais o que é ser família, a importância da família. E junto à palavra de Deus, junto de Jesus, junto à igreja, defender a família acima de tudo e de todos. Principalmente nessa sociedade perversa que nós vivemos, com tanta coisa negativa. Vamos defender a família que é de Deus. Família que reza unida, permanece unida. E vamos rezar hoje pela sua família, pela minha família, pela nossa família. Vamos rezar juntos?